Eu desejo ler o texto da palavra do Senhor, começando no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Lembramos-nos que os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus contém aquilo que é conhecido no Novo Testamento e por toda a igreja cristã como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E tem sido alvo, objeto de estudos teológicos, de pesquisas ao longo dos séculos. Dentro da história da pregação cristã, este sermão se destaca de maneira excepcional. Sermão do Senhor Jesus. Durante os meus dias no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio, o nosso então deão, pastor Ronaldo Rutter, sempre que pregava na capela do seminário, ele o fazia a partir do texto do Sermão da Montanha. Ele até chegou a afirmar, certa ocasião, pelo menos uma vez, que para a igreja, o decálogo ou os 10 mandamentos são como um estatuto. E o Sermão da Montanha, o regimento interno. Então ele gostava de pregar sobre o Sermão da Montanha. Todos os seus sermões eram baseados neste tremendo texto da palavra do Senhor. Após o Senhor Jesus ter proferido as 8 bem-aventuranças, ele diz o seguinte a partir do versículo número 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Vamos repetir? Mais uma vez. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora vamos para 1 aos Coríntios, no capítulo número 1. Fazendo aqui um cotejo entre o trecho que lemos, o Sermão do Monte, e as palavras do apóstolo Paulo sobre uma igreja que estava procurando ser a luz do mundo na sua comunidade. 1 aos Coríntios, no capítulo 1, começando com o versículo número 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vós sois a luz do mundo. Repita mais uma vez. Agora vamos colocar esta expressão na primeira pessoa do plural para que nós nos tornemos parte do texto. Nós somos a luz do mundo. Vamos lá? Para que nós não coloquemos essa responsabilidade um pouco mais adiante, vamos dizer: eu sou a luz do mundo. Então, quando nós dizemos como o tema desta noite, vós sois a luz do mundo, estamos recebendo as palavras do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, como congregação, no coletivo, estamos afirmando: nós somos a luz do mundo.
E como membros desta comunidade do Senhor, nós dizemos: eu sou a luz do mundo. Então não é uma questão de ser algo transferível, mas algo que eu devo assumir como crente em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus nos falou sobre vós sois a luz do mundo, e nós agora dizemos nós somos a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, inicialmente pensamos na postura, no posicionamento da igreja. Quando o Senhor Jesus nos fala na luz, Ele começa pelo fato de que ela é inevitável e não pode ser escondida. Possivelmente, segundo muitos intérpretes da palavra neste texto de Mateus, o Senhor Jesus estava ou olhando ou apontando para Tzafat, ou Safad, que era uma cidade em cima da colina mais elevada da Galileia, cerca de 807 metros de altura. Lá em cima, então, está a cidade. E quantas vezes, naquela época, quando todas as lamparinas, por assim dizer, estavam acesas, ela ficava brilhando, iluminava o vale aqui embaixo. Lá de cima de Safad é possível ter-se uma visão panorâmica extraordinária de toda a Galileia. Então Jesus, olhando, disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Em outras palavras, a primeira igreja batista de Goiânia não pode ser escondida, sendo ela a luz do mundo. Ela não pode ser evitada, ela não pode ser descartada. Ninguém pode dizer: eu não conheço a igreja, porque ela está edificada sobre um monte. E lá de cima ela está iluminando a cidade, impactando a cidade, mostrando à cidade quem é Jesus. E a sua vida e a minha vida, como luz do mundo que nós somos, da mesma forma não pode ser escondida, porque nós estamos sendo colocados sobre um monte. E a partir da nossa posição, como crentes em Cristo Jesus, de nós há de jorrar a luz do Evangelho. Não podemos ser ignorados, até porque já fomos colocados sobre o monte. O Senhor Jesus também indica que a luz não é apenas inevitável, tem de ser vista, mas ela não deixa de ser algo que glorifica a Deus. Ele mesmo diz que as nossas boas obras devem ser de tal maneira que levem outras pessoas a glorificar o nome de Deus. Nós devemos brilhar de uma tal maneira que outros, vendo em nós a luz, glorifiquem a Deus. A luz não chama atenção para si mesma. E nós mesmos não somos atraídos pela luz a ponto de contemplarmos a luz o tempo todo. Uma vez o interruptor acionado e a luz vindo, nós partimos para a ação. Nós não ficamos olhando para a luz, contemplando a luz, vendo a lâmpada e dizendo: mas que coisa maravilhosa, nunca vi lâmpada igual, eu quero ficar debaixo dessa lâmpada o tempo todo. Isso não existe. A luz não chama atenção para si mesma. A luz existe para brilhar, assim como nós existimos para brilhar no nome de Jesus. E para, através do nosso brilho, glorificar a nosso Pai que está no céu. E a luz é também, segundo o Senhor Jesus, uma questão de reflexo. Em João 8:12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós refletimos Jesus. Nós andamos como Jesus andou, nós nos portamos como Jesus se portou, nós falamos como Jesus falou, nós nos relacionamos como Jesus se relacionou. O apóstolo João diz que quem está em Cristo deve andar como ele andou, uma vez que diga: eu estou em Cristo, então ande como Jesus andou. Somos luz reflexo, somos luz que brilha por Jesus, somos luz que esparge o brilho de Jesus, e com isto glorificamos a Deus que está nos céus. Ora, este brilho,
há de ser, então, consubstanciado na mensagem que nós proferimos. Nenhuma igreja chega a 82 anos de existência, como esta igreja está chegando hoje, sem que ela tenha, ao longo deste período, sido uma luz que lança e proclama uma mensagem. É nesse sentido que as palavras do apóstolo Paulo vêm ao nosso encontro, conforme lemos em 1 Coríntios, no capítulo 1, de 22 a 25. Porque ele fala que aquele grupo de irmãos em Corinto, aquele grupo estava debaixo de uma pressão muito grande. Como a igreja de Jesus sempre esteve debaixo de pressão. Quantas e quantas vezes a igreja se vê pressionada a produzir alguma coisa, a dizer alguma coisa, a pronunciar-se sobre este e aquele assunto. É uma expectativa da sociedade sobre a igreja. Não é simples ser igreja de Cristo, porque há uma expectativa muito grande sobre nós. A igreja em Corinto tinha essa expectativa. Paulo diz, olha, aqui nesta comunidade há os judeus que pedem um sinal. Há os gregos e gentios que estão querendo sabedoria. Então a igreja estava debaixo de pressão. Como a igreja hoje em todo o mundo também está debaixo de pressão, para produzir algum tipo de mensagem que venha ao encontro do que a sociedade espera. Só que nós não temos uma mensagem que vai se coadunar com aquilo que a sociedade espera, mas com aquilo que Deus espera de nós. E o apóstolo diz, enquanto os judeus buscam sinal, e os gregos e gentios buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado. A nossa luz é uma mensagem. A nossa luz tem conteúdo. E o conteúdo é a pessoa de Jesus. Ainda que haja todo o tipo de expectativa, a nossa expectativa é a de Deus, que nós proclamemos o seu Filho como Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Pregamos a Cristo crucificado. Paulo diz, olha, para aqueles que não aceitam a luz, para aqueles que não creem, este Cristo é um escândalo. A palavra escândalo é uma transliteração do grego, sabemos, para a língua portuguesa. Escandalon é aquele pedacinho de metal onde se coloca o queijo numa ratoeira. É também o anzol, onde você vai colocar a isca para apanhar um peixe. Por isso que, ao longo dos séculos, a palavra veio sofrendo várias traduções e quer dizer hoje pedra de tropeço, pedra de escândalo. E Jesus, para os judeus, era de fato um tropeço, porque ele era o anti-Messias. Esperava-se, como os magos deixam claro, em Mateus capítulo 2, que o Messias teria nascido em Jerusalém, não naquela humilde estrebaria em Belém. Era um anti-Messias, um escândalo. Como pode o Messias padecer como ele padeceu? Como pode o Messias ser injuriado como ele foi injuriado? Como pode o Messias sofrer escárnio, vergonha, como Jesus escárnio e vergonha sofreu? Um verdadeiro escândalo para os judeus. Para os gregos, um pouco pior, porque o Cristo crucificado, a sua cruz, era de fato uma loucura do ponto de vista de algo sem sentido, um absurdo completo. Os gregos tinham grande dificuldade em aceitar alguém que, sendo Deus, sofresse o que ele sofreu, e ainda mais que tivesse a ressurreição, como a palavra diz. Não, senhores, eles admitiam a imortalidade da alma, mas para eles a questão de você ressuscitar
era um absurdo, porque as partes do seu corpo, ou seu próprio corpo, que tivesse sido, ou que tivesse entrado num estado de decadência, de podridão, jamais voltaria à vida. Um escândalo e uma loucura. Além de ser uma coisa de doido, por assim dizer. Certa ocasião, conversando com uma pessoa da Grécia, eu lhe perguntei isto: por que é que Paulo considerou o Cristo crucificado como loucura? E ele me perguntou: seu pai é vivo ou já faleceu? Eu disse: já faleceu. Onde ele está sepultado? No cemitério do Redentor, na cidade de São Paulo. Muito bem. Digamos que alguém lhe dissesse que acabou de ver o seu pai caminhando, digamos, pela Avenida Paulista, lá em São Paulo. O que é que o senhor diria? Eu diria que não tem nada a ver. É isto que Paulo quis dizer. Dizer que Jesus ressuscitou não tem nada a ver. Uma coisa de louco. Não existe isso. A igreja em Corinto, luz do mundo, ali estabelecida pelo poder do Senhor, estava debaixo desta pressão, e para manifestar a luz de Cristo, na mensagem do Cristo crucificado, sepultado, ressurreto, assunto aos céus, que voltará para levar a sua igreja, ela encontrava escárnio, ela encontrava todo tipo de oposição, tanto dos judeus quanto dos gregos e gentios. Paulo diz: porque eles não creem, porque não conseguem entender a luz, não conseguem absorver a luz. No entanto, Paulo diz: para aqueles que creem, para aqueles que recebem o Cristo crucificado, ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele é poder de Deus porque pode quebrar qualquer coração. Ele é poder de Deus porque pode transformar qualquer vida, desde a mais perigosa àquela que talvez seja considerada um zero pela própria sociedade. Há muitos anos estava participando de um culto com testemunhos de ex-detentos, hoje convertidos e libertos. E um deles foi chamado para dar o seu testemunho. Não apenas fora alguém dedicado completamente ao tráfico de drogas, mas também ao crime. Era um verdadeiro líder na área do crime. Ele contou a sua experiência. Aliás, só de olhar para ele, já convertido, assustava. E eu cheguei a pensar como seria o rosto dele antes da conversão. Mas ele contou que, certa ocasião, na comunidade em que ele habitava e trabalhava, entre aspas, cujo tráfico de drogas ele comandava, ele vivia com uma metralhadora na mão direita e outra na mão esquerda. E se aproxima dele uma senhora, idosa, diz ele, baixinha, talvez porque ele fosse uma pessoa alta. E disse para ele: eu tenho uma mensagem de Deus para você. Ele disse: vovó, vai dizendo logo. E ela disse: a mensagem é esta: crie vergonha nesta cara e aceite Jesus como Salvador pessoal. Ele disse: o quê? O quê? E ela disse: Deus mandou lhe dizer o seguinte: crie vergonha nesta cara e aceite Jesus como Salvador pessoal. Ele disse: vovó, a senhora sabe que com qualquer uma dessas duas metralhadoras eu posso colocar a minha assinatura no seu corpo e ainda colocar um ponto final com uma bala final? E ela repetiu a mesma frase e foi embora, sem medo, sem temor. Era a luz do mundo passando por ali. Foi embora. E ele contou que, irritado, enraivecido,
foi para casa, tentou dormir, não conseguiu. Aquelas palavras voltavam à sua mente o tempo todo. Na segunda noite, não dormiu. Na terceira noite, não dormiu. Na quarta noite, não dormiu. Na quinta noite, não dormiu. Na sexta noite, não dormiu. Na sétima noite, após uma semana acordado, ele se rendeu a Jesus Cristo e o aceitou como Senhor e Salvador pessoal. Porque o Senhor Jesus, a luz do mundo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Senhor Jesus, a luz do mundo através de nós, é também a sabedoria de Deus. Um colega meu, professor de matemática, numa grande universidade em outro país, durante longos anos foi ateu, membro da juventude comunista do seu país. E ele contou que, certa ocasião, ele e outro colega, professor de matemática, resolveram conversar, não através de palavras, mas através de equações. Então, um ia para o quadro e colocava uma equação. O outro lia, respondia com outra equação. E assim eles foram conversando, durante um bom tempo, sem falar uma palavra. Só escrevendo. Até o momento, diz ele, que os dois se entreolharam. E um disse para o outro: ou nós cremos em Deus, ou vamos nos suicidar agora. Acharam por bem crer em Deus. Creram em Deus. Ele disse: eu fiquei encurralado pela minha própria sabedoria. E o meu cérebro, o meu raciocínio não conseguiu mais apreender um único pensamento. Eu precisei de me render intelectualmente à pessoa de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus é isto. Ele é a sabedoria de Deus para todo aquele que crê. Quando nós caminhamos por este mundo, e aqui estão os vários lampiões mostrando-nos a luz, lembrando-nos do começo da história da igreja, há 82 anos. Aqueles crentes andando por esta cidade, eles eram a única luz que a cidade tinha. Mas eles representavam naquele momento o Senhor Jesus, que lhes havia dito: vós sois a luz do mundo. E por onde caminhavam, eles levavam luz, mas que representava uma luz maior daquele que disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E eles entenderam que, sendo luz, estariam proclamando que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Porque entendiam que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Meus queridos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista de Goiânia, nesta noite dos seus 82 anos como igreja, continuem brilhando como luz de Jesus, demonstrando o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e com isto glorificando aquele que é o Senhor da própria igreja. Deus os abençoe, hoje e eternamente. Amém.